Nesta segunda-feira, o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, participou de um evento no Palácio do Planalto para anunciar um programa voltado a moradores de rua. Aos gritos de Xandão e sem anistia, em uma referência aos presos do 8 de janeiro, o ministro discursou. Neste momento, pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, esse projeto criado pelo governo é uma determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Em julho, Moraes havia dado 120 dias ao Palácio do Planalto para apresentar uma política nacional voltada aos moradores de rua. E eu fico, presidente, muito feliz, muito honrado, que o Poder Executivo Federal, chefiado por Vossa Excelência, o Poder Executivo Federal logo abraçou essa decisão, determinou a constituição de um grupo chefiado ou coordenado pelo ministro Silvio para que esse plano pudesse sair do papel. O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso? Por que eu estou aqui? Exatamente porque o Supremo Tribunal Federal faz parte, como todo Tribunal Constitucional, faz parte dessa conquista. O Supremo Tribunal Federal, com erros e acertos, como todos os órgãos compostos por seres humanos, o Supremo Tribunal Federal tem uma missão. A sua mais importante missão é garantir a dignidade da pessoa humana para todas as pessoas. Bom, depois do discurso, mais uma vez, a militância aclamou Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente, e boa sorte a todos vocês. Senhoras e senhores, com a palavra... O governo regulamentou também a nova lei com o nome do padre Júlio Lancelotti, que também discursou no evento. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. Bom, Piotr, várias declarações que merecem ser destacadas aqui desse evento no qual participou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dentro do Palácio do Planalto. Eu vou te perguntar também se você, em toda a sua trajetória, já viu isso, um ministro anunciando um programa de governo, como nós vimos agora. Só para a gente lembrar para quem está nos acompanhando, esse plano de governo para moradores de rua foi implementado em razão de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes lá em julho, de uma ação que foi movida aí pelo partido Rede Sustentabilidade, pelo PSOL e também pelo MST. Ele deu 120 dias, então, para o governo apresentar um plano
para moradores de rua. E esse documento, então, prevê um orçamento de quase 1 bilhão, um orçamento de 980 milhões, com uma série aí de 100 medidas que devem ser implementadas até o ano de 2026. A gente pode discutir essas medidas aqui ao longo dos comentários, mas primeiro queria te ouvir o que você destaca aí dessas declarações. Bom, se alguém ainda duvidava que havia um consórcio, Supremo Tribunal Federal e Lula governando o país, a gente viu um ministro que ele é propositor de medida do Executivo, o Supremo propõe medidas, ou guarda a Constituição e julga o que é constitucional ou não. Bom, a gente percebeu ali, é o consórcio, a imagem do consórcio está ali. Essa ação do ministro Alexandre de Moraes, e ele vai discordar de mim, tudo bem, ele tem esse direito, mas expõe a imagem do Supremo de vez agora. O Supremo, obviamente, se pudesse falar o Supremo, se envergonharia de ter um dos seus, um ministro seu, num palanque, porque isso é um palanque. A gente viu o tom dos discursos. Aliás, Alexandre de Moraes fala de nosso presidente. Toma um tapa ali nas costas de Janja como um tapa de camarada, alguma coisa assim. Institucionalmente falando, é trágico o que a gente viu ali. Não dá para diminuir a expressão. É trágico. Como é que o ministro do Supremo leva um safanão de costas assim, tipo, ó o bro passando aí? Eu nunca imaginei que veria isso. Porque a imagem de um ministro do Supremo e do próprio Supremo Tribunal Federal, desse distanciamento da justiça, de tudo que acontece, é a base de um julgamento de um juiz que se distancia. Aliás, a tape está lá, vedada. Os olhos estão vedados, né? Vendas, né? Perdão. Tem venda nos olhos. Essa venda nos olhos é justamente para só olhar o que está nos autos. Não as suas percepções anteriores ou os seus objetivos posteriores, que eu não sei qual é, mas essa atuação do ministro hoje, e ele vai discordar de mim, ele tem essa liberdade, eu dou a ele a liberdade de expressão que a Constituição me garante, dou a ele também, porque garante a todos nós, mas isso envergonha o Supremo Tribunal Federal, envergonha a instituição, envergonha a lógica institucional que está lá escrita na Constituição. Não fui eu que inventei. Eu só sou um seguidor da Constituição, um defensor dela, até que se faça uma outra, não é o caso. Aí vem o padre Júlio Lancelotti. A frase do padre Júlio é assim: se alguém imaginava que o padre Júlio lutava por uma causa de forma pragmática pelas pessoas que moram nas ruas, não, ele não lutava por isso. Ele estava fazendo campanha. Porque que valor terá, então, as críticas, levando-se em conta o que ele disse, nós lutamos para colocá-lo aí, senhor presidente, foi isso que ele disse, né, pela sua eleição. Então, quer dizer, que quando ele reclamava de outros da oposição, do governo anterior, ou de governos estaduais, ou de prefeitura que não eram do PT, o que ele estava fazendo? Campanha defendendo os moradores de rua. Com essa declaração, ele mesmo mancha a história dele, ele mesmo coloca em dúvida a história dele, ou da causa que ele defende, ou pelo menos a lisura da causa que ele defende. Eu confesso que hoje, quando eu vi essa imagem da presença do ministro Alexandre de Moraes nesse comício do governo, porque nesse governo tudo é comício, né? Tudo é comício. Ali, uma plateia toda pensada, a manifestação da plateia de Xandão, sem anistia, do que eles estão falando? Das arbitrariedades contra os presos do dia 8, que o Supremo simplesmente finge ignorar, que não existem, embora as cometa, com declarações agora do próprio Supremo Tribunal, do Congresso Nacional e do presidente do Senado e também da OAB. Aliás, cadê aqueles advogados todos que assinaram aquela carta pela democracia no ano passado, vendo uma ofensa à democracia que eu confesso não via nenhuma? Agora nós temos ali, veja só, duas coisas, vou citar só duas. Primeiro, o devido processo legal e a ampla defesa estão sendo tolhidos pelo Supremo Tribunal Federal. A OAB é minha parceira em denunciar isso daí. Né? Bom, o advogado não está tendo acesso aos autos. Cadê esses signatários daquela carta pela democracia? Agora a gente está vendo uma presença de um ministro do Supremo, presidente do TSE, depois de tudo que aconteceu na eleição que a gente viu no ano passado, participando de um evento do governo. Os autores daquela carta pela democracia vão ficar silentes, vão se omitir do debate público necessário que se faz agora, de ameaça, sim, à democracia e o Estado Democrático de Direito.
essa omissão vai custar caro aos senhores. Pois é, Ana, o STF está escalando, né? Nós tivemos recentemente o agora atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que participou de um evento político da UNE, que soltou aquela célebre frase, né? Nós derrotamos o bolsonarista. E agora a gente acompanha o ministro Alexandre de Moraes anunciando, juntamente com o governo Lula, um plano dentro do Palácio do Governo. E queria até chamar a atenção para a frase onde ele diz: por que estou aqui? Aspas para o Alexandre de Moraes, o STF faz parte dessa conquista. Tá tudo aí, né? Está tudo aí. Agora já dá para fazer uma dupla de vôlei de praia, os dois ministros que adoram um palanque político, né? Moraes e Barroso. Olha que nome bonito. Vou começar pelo padre, Paula. Padre cristão que enche a boca para falar de dignidade humana, mas participa de uma manifestação pró-Hamas, que tortura mulheres, que assassina crianças, bebês, idosos. Faça-me o favor, né? CNBB em absoluto silêncio. Um padre desse, ativista, militante pró-terrorismo. Falta, claro, né, um papa para colocar o dedo em riste, como João Paulo II fez na Nicarágua em 1983, com outro padre da teologia da libertação, ativista, militante, político, comunista, o Ernesto Cardenal. O vídeo está aí no YouTube. João Paulo, dedo em riste, né? Que vergonha do senhor, que foi elevado a posto de ministro da Cultura na Nicarágua. CNBB continua em silêncio sobre a participação desse padre numa manifestação pró-Hamas. Inacreditável. Agora, Alexandre de Moraes, né? Em 2017, Paula, alguém disse que o governo do PT era corrupto, que foi colocado para fora, que desviou bilhões, que falta vergonha na cara. Adivinha quem? Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. A gente não sabe se Alexandre de Moraes é bipolar ou se esse Alexandre de Moraes foi abduzido e jogaram uma cópia muito mal feita, né, de volta. E é por isso que eles odeiam a internet, Paula. É por isso que eles querem a censura, que eles ameaçam, que eles querem amordaçar jornalismo independente como o nosso, porque a internet está aí. Eles não têm como servir a dois mestres, e no caso, né, eles vêm servindo a vários mestres, desde que os mestres eles tenham um governo que sustenta um projeto de poder, como é o PT. Então, o que aconteceu, senhor ministro Alexandre de Moraes? Governo corrupto, que foi colocado para fora, que desviou bilhões, falta vergonha na cara. Realmente, falta vergonha na cara. O Silvio, quero te ouvir, mas só para explicar para quem nos acompanha, a lei Padre Júlio Lancelotti, que foi publicada hoje no Diário Oficial, né, foi aprovada hoje, é uma lei que impede a chamada arquitetura hostil, né? Só para dar um exemplo para quem nos acompanha, por exemplo, aquelas rampas que já foram instaladas aqui na cidade de São Paulo, embaixo de viadutos, para impedir que moradores de rua dormissem ou ficassem ali embaixo dos viadutos. Então, essa lei foi promulgada hoje, sobre essa questão de arquitetura hostil, né? Eles falam, só para a gente trazer aqui, a lei proíbe em área pública construções cujos objetivos são afastar pessoas do espaço público.
Lei Padre Júlio Lancelotti, mas poderia ter sido batizada Lei Guilherme Boulos, porque essa é uma das razões dessa lei ter sido aprovada e agora uma tentativa de implementá-la com muito dinheiro da União. É uma tentativa nós temos até uma imagem, se a produção puder resgatar, do Guilherme Boulos com o Padre Júlio Lancelotti responsável, inclusive... Júlio Lancelotti é responsável pela Cracolândia de São Paulo, está na situação que está. Ele é um dos responsáveis, porque todas as ações de polícia, ações de combate ao PCC, que comanda a Cracolândia, principalmente na região do centro de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti tenta impedir, ele tenta atrapalhar esse trabalho de recuperação de pessoas e tirar pessoas que já não conseguem responder mais pela própria vida daquela situação. Então, sobre o padre e a lei, esse é um ponto. Em relação à presença do ministro Alexandre de Moraes, a cena, por si só, nós transmitimos aqui, mas ela está disponível na internet, no site da Revista Oeste, ela é repleta de simbolismos, ela é desconfortante, ela é desastrosa, sobram adjetivos, inclusive para quem participou. Vocês notam claramente o semblante, em alguns momentos, do ministro Alexandre de Moraes, do vice-presidente, sempre ele, Geraldo Alckmin. Há um desconforto com tudo que está acontecendo ali, porque eles sabem que a população já percebeu. Eles sabem que os brasileiros já entenderam do que se trata. Qual é o consórcio de poder, que o artigo 2º da Constituição pode ser riscado, não há mais independência entre poderes. Por que fazer um ato como esse, levar o ministro Alexandre de Moraes para inaugurar um programa de governo numa semana em que um ministro do governo será sabatinado para uma cadeira do Supremo? Cadê a independência entre poderes? A sabatina acontece na quarta-feira, dia 13. E mais uma vez nós vemos ação e reação por parte do governo nesse sentido. Todo mundo vai se lembrar que no dia seguinte à morte do Clérisson da Cunha, morto dentro enquanto tomava banho de sol, estava numa cela na Papuda, o que o governo faz no dia seguinte? Condecora o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que essas pessoas estão gritando? Todos militantes de esquerda, filiados ou não ao PT, mas estavam lá e alguém levou eles até lá. Você pode ter certeza, principalmente se eles partiram de São Paulo, não foram com recursos próprios. Muito provavelmente tem alguma associação, tem algum partido político, porque sempre ocorre assim. E essas pessoas todas gritam sem anistia, elas estão falando de quem foi preso no dia 8 de janeiro. É um ódio, é mais uma vez uma tentativa de louvação do ministro Alexandre de Moraes. Isso acontece no dia seguinte à presença do presidente Jair Bolsonaro, esse sim, saudado pelas ruas, inclusive em Buenos Aires. E o ministro Alexandre de Moraes precisa ser ovacionado numa cerimônia controlada, onde só tinha militantes, o presidente Lula não sai às ruas, o programa é destinado a moradores de rua. Por que não fazer a céu aberto em qualquer uma das cidades? Por que não faz aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte ou numa cidade metropolitana? As cracolândias estão aí, as pessoas em situação de rua estão por toda parte. Por que não faz a céu aberto? Porque não podem. Porque tem que acontecer dentro do Palácio do Planalto, num ambiente extremamente controlado e feito para, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes ser aplaudido. Também estava lá o ministro Silvio Almeida, é outro que teve dias difíceis recentemente por conta da passagem de uma mulher, de um detento do Comando Vermelho. E ela passou pelo seu gabinete, pelo seu ministério, teve as custas, a viagem paga, a diária paga pelo governo. Então, ali está todo mundo, ali está a Janja sorrindo e olhando para o ministro Alexandre de Moraes e sorrindo. Logo depois dela afirmar, e até agora ninguém explicou por que ela disse: se tudo der certo, o presidente Jair Bolsonaro será preso. São muitos símbolos do que está acontecendo hoje no Brasil, mas o brasileiro já percebeu. Pois é, Augusto, Alexandre de Moraes foi recebido nesse evento, que mais parecia um comício, né? Aos gritos aí de Xandão. E sem anistia, uma referência aí aos presos do 8 de janeiro. Comecemos por aí. Estamos todos liberados para chamá-lo de Xandão. Começa por aí. E não de eminente ministro. Imaginem se no Supremo algum deles falou: Xandão, como é que você vai votar? É esse o clima. Está aí o que acontece quando um ministro
vai para um comício populista e mentiroso. Eu conheço o centro de São Paulo, eu vivo circulando por lá e moro lá. Que programa é esse? Mas nunca houve tanto morador de rua quanto agora. Estão festejando o quê? Aí me vem o padre Júlio. Que padre? É Júlio. Esse sim é padre de festa junina. Esse é o Júlio. Agitador. Ele já dormiu na rua alguma vez? Claro que não. Vai para uma casa paroquial qualquer depois de agitar ali embaixo de um viaduto. Esse cara não dorme. Lá não, porque, meu Deus do céu, é mais confortável a cama da casa onde ele sempre morou bem. Ele não sabe o que é passar dificuldade. É um político, Júlio. Isso aí, se a igreja fosse firme, já estava excomungado aí aos 8 anos de idade, antes que pensasse num seminário, se é que frequentou. Vamos lá. O PT foi fundado por beneficiários da anistia. Essa turma toda está em liberdade porque foram anistiados. A anistia de 79. A anistia de 79 perdoou crimes gravíssimos. Dos dois lados. Eles mataram, sequestraram, fizeram o diabo e foram perdoados. E não querem perdão para quem não fez nada. É isso que significa o sem anistia. Estão gritando isso diante de um juiz perverso. Todos se merecem. Todos se merecem. Nessa cerimônia. Me vem o padre, o Júlio, precisa pensar na dignidade da pessoa humana. Ele não pensa na dignidade do Clériston da Cunha, assassinado pelos seus carcereiros. Ele não pensa nos demais presos desde 8 de janeiro, há quase um ano. Esses não têm dignidade porque são fascistas, né? Septuagenários, autistas, fascistas, todos. Então, quando se chega a ver um padre insensível, se apresenta como padre, um juiz que tem lado, a gente entende porque eles só festejam, e festejam muito, nessas situações, porque depois cada um vai recorrer aos seus 8 seguranças e tentar circular por alguma rua, se é que tem coragem para tanto. Perfeito. Estava acompanhando aqui o chat, Augusto, Piotto, Silvio e Ana. O Juarez Gonçalves disse o seguinte: Lula disse que não está conversando com pessoas que adquiriram mais conhecimento em relação àquela pauta que abordamos mais cedo. Eu diria que somos nós que acompanhamos o Oeste Sem Filtro. Dica: por que não o convidam para uma entrevista? Está feito convite, né, Augusto? Convite. Padre Júlio Lancelotti? Não, do Lula. Ele está falando aqui do Lula. Mas podemos estender ao Padre Júlio também para ele explicar por que ele foi a uma manifestação a favor dos terroristas do Hamas. Se ele é favorável, por exemplo, a degola de bebês, a mulheres serem estupradas, a sequestros. Ele pode responder. Quer acrescentar mais alguém à lista? O espaço está aberto. O Xandão. Xandão, Flávio Dino. Que não vai nem ao Congresso, imagina só, né? Quer dizer, agora vai ao Senado, senão não pode passar pela sabatina, mas o padre aplaudiu sem anistia ou se manifestou contrariamente? Porque se aplaudiu é ruim, mas também se não se manifestou contrariamente, porque o perdão na Igreja Católica, no cristianismo, é um dogma. Está lá, ensinado por Jesus Cristo. O padre acha que o sem anistia... E olha que a gente não está pedindo aqui, do ponto de vista jurídico, anistia ampla, geral e restrita. Não, a gente está pedindo simplesmente a aplicação da lei. Diante de tantas arbitrariedades, a única coisa que vale é a anulação. Porque aí, né, você acumula arbitrariedades. Agora, eu olhando ali o ministro Alexandre de Moraes, eu fico imaginando, você consegue imaginar um Sepúlveda Pertence participando de um negócio desse? Um Eros Grau? Não tem a menor chance. Mas aquele era um supremo. Que, embora a Constituição ainda permitisse
a uma série de coisas como instância recursal, era um Supremo que buscava se limitar dentro da lógica de uma corte constitucional. É dessa época que eu via ministro dizendo, quando ia um parlamentar que perdia a votação no Congresso Nacional, porque a democracia foi assim, a maioria venceu, ele perdeu. Não, isso é um assunto interno corpóreos. Volta lá para sua casinha, do outro lado, lá da praça, vai lá e resolve lá. Aqui não. Como é que pode fingir que tem interesse nos moradores de rua alguém que ainda não falou nada sobre o homem que ele ajudou a matar, que é o caso do Alexandre de Moraes em relação ao Clériston da Cunha? Não abre a boca. Devolve o celular porque já não interessa o inquérito. Está preocupado com moradores de rua? Mentira. Paula. Oi, Ana. Diga. Eu quero colocar na lista, posso? Vamos lá. Quero colocar na nossa lista aí para possíveis entrevistas qualquer representante da CNBB, qualquer um. Eu, como católica, apostólica romana, praticante, deixo aqui o convite, qualquer membro, qualquer representante da CNBB, que na verdade não representa, né, a Cúria Romana do Vaticano, mas eles se portam como representantes no Brasil, eles permanecem em silêncio diante de muitas atrocidades, até no ativismo sobre o aborto do Supremo Tribunal Federal, naquela canetada horrorosa, bárbara da Rosa Weber, a CNBB fez uma notinha muito ruim, empurrando para a população como se o Supremo tivesse agora abordado a questão porque o povo não fez pressão suficiente no Legislativo. Mas nós temos muitas perguntas em relação, concordo com o Augusto, não é padre não, né? É Júlio. E muitos aqui, inclusive no chat, dizendo é um falso padre, né? Porque um padre, por mais que tenha até uma pequena ligação com a teologia da libertação que está intrínseca na Igreja Católica no Brasil, ele não participaria, você imagina, né? Se tem um neurônio, não participaria de uma manifestação pró-terrorismo, pró-Hamas, um grupo que degola bebês, que estupra mulheres, que estupra depois mata, que estupra cadáveres, né? Vilipendia as mulheres, degolam, ou seja, fica aqui, né, o nosso convite, qualquer membro da CNBB, deem uma entrevista aqui para o Sem Filtro. Nós temos muitas perguntas sobre a Igreja Católica sendo usada como arma política e ativista, uma militância porca de extrema esquerda no Brasil. Está aberto o convite, CNBB.